amigos do Clube Rubro Negro, tudo bem com vocês? Na noite deste sábado, o Mengão foi à Volta Redonda e passou o maior vexame, 3-0 para o Voltaço, colocando o Mengãozinho na última colocação do seu grupo no Campeonato Carioca. Antes de falar sobre mais essa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o Clube de Membros aqui do Clube Rubro Negro. A partir de R$ 2,99 por mês, você tem acesso a um mundo infinito de vantagens, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, além de sorteios, muito mais vantagens, não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro e escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso, R$ 2,99 por mês, R$ 6,99 e também R$ 14,99. Não perde mais tempo. Venha fazer parte desta família! Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa terceira rodada do Campeonato Carioca para o Flamengo, né? No caso, a segunda. O Flamengo já jogou a quinta antecipadamente e foi um vexame completo, né? A partida contra o Volta Redonda, curiosamente, as três equipes que o Flamengo enfrentou no ano passado foram as piores do campeonato. Tanto o Voltaço quanto o Bangu, que acabou sendo rebaixado e voltou, e a Portuguesa fizeram campanhas ruins, trocaram, obviamente, seus elencos, mas o Volta Redonda não teve a menor pena, passou por cima na primeira oportunidade que o Flamengo deu. Para essa partida, o Mengãozinho entrou desfalcado do Johnny, lateral esquerdo que se lesionou, ainda no primeiro tempo da derrota contra o Bangu, precisou passar por cirurgia, tá tudo bem com ele, mas obviamente está sem previsão de retorno aos gramados, né? Teve ali um problema no ombro. E aí, sem o Johnny, lateral esquerdo, o Bruno Pivetti teve que fazer improvisações. Nas duas primeiras rodadas ele colocou o Gustavo em campo, mas dessa vez optou pelo Carbone, que é zagueiro e também joga ali pelo lado esquerdo, mas não é muito a dele. Também foi uma improvisação. E aí, meus amigos, bom, dá para dizer que a desgraça começou aí, porque logo com 2 minutos de jogo, o Carbone fez uma falta duríssima que, para mim, era vermelho direto ali. 2 minutos de jogo. O juizão e o VAR contemporizaram, mas o Carbone, obviamente, todo mundo sabia que o Volta Redonda ia jogar por ali, no seu lado direito de ataque e esquerda de defesa do Flamengo. E aconteceu o inevitável. Com 10 minutos de jogo, o Carbone precisou fazer outra falta, tomou outro amarelo, expulso, e aí desmontou completamente o esquema montado pelo Bruno Pivetti para a partida. E ele não mexeu imediatamente, sabendo do que ia acontecer, não tirou o Carbone antes, não tirou logo, não sacrificou alguém logo depois da expulsão, muito pelo contrário. Acabou que o Volta Redonda teve liberdade para fazer o seu primeiro gol com o MV aos 17 do primeiro tempo. Preciso fazer o registro que esse MV eu vi lá no meio da pandemia em 2020, finalzinho de 2020. Ele jogava pelo Pérolas Negras, eu fui acompanhar um jogo do Campo Grande, 4ª divisão do Campeonato Carioca. E assim, o MV é um bom jogador. Para ser reserva, compor elenco no Flamengo, eu não traria. Mas para times de menor investimento, jogar divisões inferiores, está muito bem preparado para isso, vem galgando espaço na sua carreira, já está há algum tempinho no Volta Redonda. É um atacante ensaboado, não me surpreende que ele tenha feito o primeiro gol do Voltaço em cima do Sub-20 do Mengão. E só depois desse gol é que o Pivetti veio a mexer na partida. Saiu o Caio Nóbrega, sacrificado, e entrou o Gustavo. Aliás, eu esqueci de dar a escalação. Nessa partida a gente começou com Léo Nanete, Daniel Salles, João Vitor, Iago e Carbone. Pablo Lúcio, Caio Nóbrega e Guilherme Gomes no meio campo, Joshua, Douglas Telles e Alan Santos, que ganhou a vaga do Wallacian, negociado com o Red Bull Bragantino. Então o Caio Nóbrega acabou sendo sacrificado da vez para aí sim entrar o Gustavo. Então aí erro crasso do Bruno Pivetti. Teve que desfazer o erro dele, né? Que já com a partida completamente comprometida, não era para ter escalado o Carbone se ele não tinha confiança no garoto. E eu falo mais sobre o Pivetti mais tarde. Bom, o primeiro tempo se desenrolou com amplo domínio do Volta Redonda, já tinham superioridade técnica, né, e física antes mesmo da expulsão, antes mesmo de abrirem o placar, e obviamente isso se manteve até o final do primeiro tempo.
No intervalo, o Pivete tira o Douglas Telles para a entrada do Wanderson, ou seja, tira um atacante para a entrada de um zagueiro, né? Tenta fechar a casinha e segurar o prejuízo, quem sabe ali numa bola vadia empatar o jogo. Ainda no segundo tempo, no comecinho, Rafael Castro fez 2-0 para o Volta Redonda aos 5 minutos do segundo tempo, e aí é o único momento em que o Flamengo passa a jogar mais do que o Volta Redonda. Um pouco de diminuição do ritmo do Voltaço, mas também o Flamengo melhorou, desesperado pelo resultado, teve ali um bom momento na partida. Aos 23, sai o Alan Santos para a entrada do David Viana. E aí as últimas alterações do Pivete, aos 38, ele tira o Joshua e o Daniel Salles para as entradas do Rian Roberto e do Lucas Vieira. Então ele tira ali um lateral direito e também um atacante para colocar o Rian Roberto, que joga ali pelo meio, mas também consegue apoiar bem no ataque, e o Lucas Vieira, que é o meio campo mais defensivo, né? Não deu certo, porque no minuto seguinte o Denner foi lá e fechou a goleada. 3-0, não dá para dizer que foi injusto, tá? Muito pelo contrário, Volta Redonda jogou a vida deles ali e o Flamengo jogou absolutamente nada. O único momento ali de, digamos, dominância dos garotos do Ninho foi exatamente logo depois do segundo gol do Volta Redonda, no começo do segundo tempo. De resto, Voltaço foi soberano a partida inteira e mereceu vencer. Bom, o que eu não gostei nessa partida, além, obviamente, do resultado, foi a reação do Bruno Pivete. Nas entrevistas que você pode acompanhar aqui nos vídeos curtos, né, nos shorts do canal do Covil Rubro Negro, o Pivete praticamente colocou a culpa no Carbone, no garoto, né? Ele que escalou o cara, provavelmente não tinha confiança nem no Gustavo e nem no Carbone, acabou optando pelo Carbone e ele jogou a culpa do resultado. A partida ficou condicionada a partir da expulsão do Carbone. Ora, meu filho, foi você que escalou o cara, né? Tem que assumir a responsabilidade pelos seus erros também. Fato é que agora o Flamengo tem 1 ponto em 9 possíveis, né? Um jogo a mais que a maioria da galera do campeonato, e está na lanterna do seu grupo do Campeonato Carioca. O que isso significa? Os 2 piores de cada grupo vão para o quadrangular do rebaixamento. E agora o Flamengo tem 3 jogos para fazer ainda nessa primeira fase. Vasco na próxima quarta-feira no Maracanã. Não se sabe ainda se o Vasco vai com um elenco mesclado, se vai também com o sub-20 ou se vai com força máxima. Fluminense na penúltima rodada. E depois da quarta rodada, que para nós vai ser a penúltima, e o Sampaio Corrêa lá na última rodada da primeira fase. Só que antes desse jogo contra o Sampaio Corrêa, que pode ser decisivo para o Flamengo, seja para a classificação ou para entrar ali no quadrangular do rebaixamento, ainda temos a estreia do Brasileirão contra o São Paulo e o Corinthians pela Supercopa. Então, assim, é uma semana complicadíssima para o Flamengo, com 2 clássicos, precisando vencer os 2, ou no mínimo vencer um dos clássicos e empatar o outro, não pode mais ter espaço para derrota, e vai ter que ir com o sub-20. O planejamento não vai ser alterado, e eu acho até uma medida corajosa do departamento de futebol, do Felipe Luiz e da diretoria, de manter essa escalação que não está dando certo, mas de seguir o planejamento. Nesse momento o Flamengo tem apenas 1 ponto, Boa Vista e Maricá tem 3 pontos. Não está tão difícil assim escapar do quadrangular do rebaixamento. Se tiver que ir também, não tem o menor problema, porque são 6 jogos contra as outras 3 piores equipes do campeonato. E aí pode usar um pouquinho de reserva, um pouquinho de sub-20, ou até, quem sabe, alguns jogadores dos titulares do profissional. Lembrando que essa é uma temporada com 6 competições e que já tem Brasileirão, Supercopa, lá vem a Recopa depois do Carnaval. É muita competição trepada uma na outra. Então, estadual é o menor dos nossos problemas, né? E quem tem mais o Cariocão é nós, né? 39 taças, o segundo colocado tem 6 taças a menos. Perder um Carioca também não vai ser o fim do mundo. Claro, quero ser tricampeão, quero ser tetra, penta, ganhar aí vários cariocas a fio. Mas se perder esse também não é o fim do mundo. Vamos lembrar que o nosso time profissional saiu de férias no dia 17 de dezembro
e voltou aos trabalhos no dia 12 de janeiro. Né? Tem uma semana que o time se reapresentou, obviamente não estão no melhor da força física, então não adianta querer colocar a tropa de choque do Mengão, a Arrascaeta e os cacete A4 na partida contra o Vasco, que não dá, eles ainda não têm condição de atuar se bobear nem meia hora por jogo. Vamos ter que nos arrastar nesses dois clássicos, tentar não perder mais nenhum jogo e aí decidir a vida contra o Sampaio Corrêa. Como eu disse, próximo jogo é o Clássico dos Milhões contra o Vasco da Gama na quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã. Jogo com torcida 50-50, transmissão da Globo e do Premier. Um grande abraço a todos. Quinta-feira estaremos de volta aqui no Covil Rubro Negro. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.